Olá, essa é mais uma edição do programa Astropapo. Hoje nós estamos aqui com um grande prazer para a gente, com a presença do pesquisador do Museu de Cosmonáutica de Moscou, Pavel Borde. Thank you very much, Pavel, to be with us today. It's a great honor for us. Thank you. Nós estamos aqui também com a presença da Ana Catarina, né? Boa noite, obrigado mais uma vez, ela está participando, ela vai ser responsável pela tradução e também pelos comentários aqui, ajudar, tem participado ativamente, tem sido um sucesso a tradução, né, Catarina? Todo mundo tem comentado, hein? Obrigado. Também está aqui o Gabriel, o Luiz Gabriel, né? Boa noite, Luiz Gabriel. O Robson, boa noite, Robson, mais uma vez, a gente está aqui. Olá, boa noite. Né? Então, a gente, antes de começar com a participação do Pavel, eu vou pedir só para vocês poderem comentar um pouquinho, fazer os comentários iniciais, cada um pouquinho aqui no programa, e daqui a pouquinho a gente já começa já com a participação do Pavel Vinogradov. Pavel Borde. Desculpa. Por favor, Ana Catarina. Então, eu continuo no Canadá e a situação aqui permanece estável. Infelizmente, ainda não vimos uma diminuição no número dos casos. Continua a situação do jeito que está. Mas ainda não tem crescido, a situação não tem piorado. Então, a gente pode perceber que mesmo com todos os cuidados, mesmo com o distanciamento social, mesmo com toda a prevenção, ainda precisa de muito tempo para a situação realmente melhorar. E depois de uma conversa curta com o Pavel Borde, ele mencionou que a situação em Moscou está muito, muito difícil, porque a cidade é muito densa. Então, realmente não devemos ver o fim da pandemia tão cedo. E realmente uma informação curta do Canadá e da Rússia que realmente ainda não temos uma luz de futuro, não. O Robson, boa noite, Robson. Olá, boa noite a todos. Lendo aqui a respeito da notícia do coronavírus no estado do Rio de Janeiro, a curva teve uma leve redução, mas ainda não é o ideal, né? Porque a gente está procurando a redução. Mas, voltando para a cidade de Campos, o número está um pouco elevado, nós estamos com 696 casos confirmados, então a gente busca sempre melhorar, cada um respeitando o isolamento, que a gente vai conseguir vencer. Boa noite, Luiz. Boa noite. Como o Robson falou, a gente já está aqui em Campos com 696 casos e 46 óbitos já, e é um número muito elevado. E por enquanto a gente está estudando o hospital de campanha daqui de Campos, que está demorando muito para ficar pronto. E também Campos, por enquanto, está em lockdown até dia 1º, segunda-feira, semana que vem. E os números estão só crescendo. Mas alguém fala alguma coisa? Não, tá ótimo. Obrigado, então. O Gabriel, acho que ele perdeu o sinal, né? O Gabriel, acho que está com um problema. Então, a gente já vai poder começar, né, o programa, agradecendo muito a presença de todos aqui e todos que estão acompanhando a gente no programa. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz... o Gabriel está aqui. O Gabriel, boa noite, Gabriel. Você gostaria de fazer um comentário antes da gente começar? Boa noite a todos. É que a minha conexão hoje está muito ruim aqui. Está difícil de escutar e de ver também. Tá. Tá, João. Então, você quer fazer um comentário antes da gente começar, Gabriel? Não, vou só acompanhar. Tá bom. Então, a gente vai começar agora agradecendo ao Pavel. Thank you very much, Pavel, for your participation in the program. It's a great honor for us. And a primeira pergunta que a gente sempre faz é pedir a ele se ele pode falar um pouquinho sobre a motivação dele, o que motivou ele a trabalhar nessa área, né? So he said he'd like to start by asking you, what was your motivation that led you to start your work in this area? Originally I was not the worker of the museum.
So I wanted to study as a theoretical physicist because I simply was loving physics in school. But somehow reality has changed and I became the vacuum engineer. And so after it, the vacuum cameras and also vacuum test is performing in the cosmonautics. And so I became to work in the facilities there. All of the satellites and the Russian spaceships had tested before the spaceflight. And so I was just a test engineer and later was working in a different facility on the projects I cannot talk because it's classified. Então, para trazer rapidinho aqui, ele disse que originalmente ele não teve intenção de começar a trabalhar direto no museu, e ele começou a fazer trabalho como um físico teórico, mas que, eventualmente, esse trabalho levou ele para trabalhar como engenheiro de vácuo. Ele trabalhou como engenheiro de testes em câmaras a vácuo, para testes de satélites e outros naves, objetos que seriam enviados ao espaço pela Rússia, e que também trabalhou com alguns outros projetos que são classificados, que ele não pode comentar em público. So after it, I abandoned all of the work as an engineer because I was unsatisfied of it. Was paid not so well, and after it I had a little, I don't know, the black period of life with the deaths of the closest people for myself. And so I was like sitting at home thinking about the life with no job, no money. And so the girlfriend of my best friend offered me a place in a museum. And that's it. Então ele disse que depois de ele teve um momento muito difícil na vida dele, em que ele era engenheiro, mas que ele não estava ganhando o suficiente e que teve morte de pessoas próximas a ele, que ele estava num momento, uma depressão, um momento emocional difícil, e que ele não tinha trabalho, não tinha dinheiro, estava em casa, e aí a namorada de um amigo dele sugeriu que ele pudesse trabalhar no Museu de Cosmonáutica, e ele falou que gostaria de participar. And so now I'm like, I don't know what is the research associate is, but I'm moderating the texts in a historical and the technical way, and both of it, I'm like the teacher. So a bunch of the educational programs is run in our museum to teach the children or adults of the technique, of the space, of the engineering, on all the things that I know, but just want to share it with the others. Então, disse que como ele estava infeliz com a carreira de engenheiro, ele agora trabalha com educação. Ele agora disse que é como se fosse um professor que ensina técnica de engenharia, que ensina um pouco mais sobre a história também da eventos da Cosmonáutica na Rússia, no museu. Okay, so I wanted to show you a little presentation about the museum I'm working in, and also about the participation of the not the United, but Soviet Union and Russia in space. So what was the place of the Soviet Union in the so-called space race and all that things? Então, a gente agora gostaria de fazer uma apresentação sobre a participação da União Soviética e na Rússia na corrida espacial e também a participação da Rússia na corrida espacial. Ok, então agora a gente vai sair da tela, né? E vai ficar só o Pavel e a Ana Catarina. Pavel, during your presentation, I and Gabriel, Luis and Hobbs will leave the screen, and it will be only you and Ana Catarina in your presentation, okay? Yes, of course. Okay, so it's the beautiful picture that was taken in a Soviet times. It may be the mid of the 80s of our museum, and you can see the monument. It's really big, like 100 meters in tall. Sorry, how many meters tall? It's the middle of 80s. No, you said so the picture was taken. No, how many meters tall you said? 100. 100. Thank you. I thought I had misheard it, it's very tall. Então, eu disse que essa foto foi tirada na época da União Soviética, do museu onde ele trabalha.
então mais ou menos na década dos anos 80, e que esse é um monumento que tem na frente, que é uma foto muito bonita, vocês podem ver que é um monumento muito grande, de 100 metros de altura. So the whole monument was built in the 1964, and it's called the Conqueror of the Space, to celebrate the launch of the first artificial satellite that took in the 1957 by the Soviet Union. And so it's just the monument on which our museum is based. Então ele disse que esse monumento foi construído em 1964 e se chamou Conquistador do Espaço, e que foi construído em homenagem ao lançamento do primeiro satélite artificial pela Rússia em 1954. So let me. It's the next picture. It's the I don't know, the picture that is taken in modern times. You can see that nice rocket, and also you can see that our museum is kind of underground. So it's under the soil or in the hill. Então, podemos ver uma foto mais recente, podemos ver o monumento com o foguete logo atrás do museu, e o museu, em sua maioria, é subterrâneo. So the museum was opened in the 1981 to celebrate the 20th. So to celebrate the 20 years after the first man, Yuri Gagarin went to space on a Vostok 1 spaceship. E disse que o museu foi construído em 1981 para celebrar os 20 anos do aniversário do lançamento de Yuri Gagarin, o primeiro homem para o espaço. So back in the old Soviet days, it was made from only one large hole. One large hole? Hole. It's like the room, but hole. Yeah. Ele disse que na época dos soviéticos foi construído como se fosse uma só escavação inteira muito grande. And you can see the black and white pictures from that dates. Eles podem ver as fotos em preto e branco dessa época. You can see the spacesuits, as well as the first moon rover, the first capsule in which the first animals went to space and returned from that safely, and also the first airlock through which the first cosmonaut of our planet had a spacewalk in the open space. You see a moon rover? Yes, it's here. You can see it. Então ele disse que podemos ver algumas sondas que foram enviadas ao espaço. Ali temos um robô que foi enviado à Lua, e temos a roupa que foi usada pelos primeiros cosmonautas que foram ao espaço. So, of course, the modern museum is a bit more modern because the Soviet times ran out, and you can see the insides. Então, podemos imaginar que o museu hoje em dia é bem mais moderno, porque já passaram os tempos soviéticos, e aí podemos ver a imagem do museu na parte de dentro hoje em dia. So in the 2019, this museum was one of the most popular museums in the Moscow, even, the technical museum, the most popular technical museum. And so it passed through like 800,000 of visitors. Ele disse que em 2019 esse foi o museu técnico mais popular de Moscou e que passou de 800 mil visitantes. And you can see the queue. So the picture with the queue was added for you to see that everyone literally wanted to visit our museum. It's here. Eles disse que colocaram a foto da fila na entrada para vocês perceberem como que as pessoas querem muito visitar esse museu. So the funds of the museum is carrying more than 80,000 of different technical duplicates or cosmonautic related things. Então, podemos ver que o museu tem mais de 80 mil réplicas ou modelos técnicos de objetos que têm relacionados. Including the real descent module of the spaceships, a real duplicate of a bunch of the first satellites that flew to the space, and of course, the real objects from the space that could return from it. Então, temos dúplicas, teremos réplicas dos objetos que foram enviados ao espaço, satélites que foram enviados ao espaço, e também temos objetos reais que puderam ser, alguns objetos que puderam ser recuperados de volta à Terra. As well as a bunch of human-related things, as even the ECG
of our first cosmonaut Gagarin that was taken before flight, and a bunch of the letters, documents from the beginning of the space era, and like this. E também temos muitos objetos relacionados a seres humanos, como documentos do início da era espacial e até um eletrocardiograma que foi feito com Yuri Gagarin antes dele ser mandado ao espaço. So here on the picture, you can see at that point the real technical duplicate of the first satellite. E podemos ver ali apontado na imagem uma réplica técnica do primeiro satélite que foi enviado ao espaço. So on the 4th of October 1957, the space era began with the launch of this satellite. 1957. Então, em 1957, foi quando a era espacial começou com o lançamento desse satélite. So it is pretty funny, but the whole cosmonautics, even the American one and the Soviet one, is based on military rockets. Isso que é interessante, porque toda a cosmonáutica, tanto dos soviéticos quanto dos americanos, é baseado em foguetes militares. And here you can see that rocket. It's called the R7. E aqui podemos ver esse foguete que é chamado o X-7. Originally created to carry the thermonuclear bomb during the Cold War to the United States of America. E originalmente foi criado para carregar uma bomba nuclear durante a Guerra Fria para os Estados Unidos. And so, just for a little joke, on top of this thing, the first artificial satellite was launched. Então, só com uma brincadeira que foi realmente nesse objeto que foi lançado o primeiro satélite. But of course, it was not a joke. But literally, this little silver ball was created in just 2 weeks. And so now the technical things that you need to do to create actually a good satellite can last for 2 years. I'm sorry, you said they built the satellite in 2 weeks? Yes, it was created for 2 weeks. Ok, então ele disse que realmente não foi uma brincadeira, que o satélite foi construído em 2 semanas e o material que foi feito do satélite seria a intenção de durar até 2 anos. And it actually carried some scientific stuff on board. E ele realmente carregou materiais científicos a bordo. You can see the 4 antennas on it. Actually, it's the 2 antennas, but it's doubled. Então vocês podem ver que existem, na verdade, esses 4 são 2 antenas que estão em dobro. And of course, the scheme of it. E claro, podemos ver o esquema dele. So using these antennas, it could transmit the signals like the beep, 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 and that's it. E usando essas antenas, ele poderia passar os sinais, que eram com um beep constante, e era só isso. But there was a manometer inside. And so in these beep, beep, beep signals, there was a pressure of the nitrogen inside encoded with the temperature of this nitrogen. Então tinha um manômetro dentro. Então esse beep era resultado de da pressão, leitura da pressão de nitrogênio que tinha dentro do satélite. And so the first astronomical measurement in the history of cosmonautics were, because using the data of leakage of the pressure from the satellite, we could calculate the space vacuum, the pressure in space. Então o primeiro dado que foi coletado na história da cosmonáutica foi que com esse vazamento de gás para o vácuo, você poderia calcular, você calculate the density of vacuum of space? The pressure in the vacuum. The pressure, that makes more sense. I was thinking. Calcular a pressão do que seria no vácuo no espaço. So what was the scientific goals? We launched the first satellite and also this rocket R7. There is a family of the rockets of it. And so even by now, we still send our cosmonauts in the space using the same rocket. Então o objetivo era mandar não só mandar os primeiros satélites para o espaço, e também sempre foi usado esse foguete X-7, e até hoje eles mandam os seus cosmonautas para o espaço usando o foguete X-7. So to celebrate and to stop after one success is for the week. And so after just 1 month, there was a second orbital launch. E celebrar e se contentar com um só lançamento é só para os fracos. Então, 1 mês depois, teve o próximo lançamento.
By the 3rd of November 1957, this brave dog with the name Laika traveled to the orbit of our planet. E no dia 1º de novembro de 1957, essa cachorrinha muito corajosa, Laika, foi a primeira a viajar para a órbita do nosso planeta. And of course, because the construction of the satellite was not made like returnable, dog died in space after just 6 hours after launch. E claro que como o satélite não foi construído para conseguir voltar à Terra, a cachorrinha morreu depois de 6 horas no espaço. Uma correção, o foguete é R7, não X7, eu entendi errado. But of course, we carried the 2 scientific experiments during this. So the first, it's the mammal in the space, in the weightlessness, and this dog proved to us that the mammal can actually live in the conditions of the weightlessness. Então, foram 2 experimentos científicos que foram conduzidos durante esse lançamento. Um deles seria a entender o funcionamento do corpo de um mamífero numa situação de não ter peso, numa situação de baixa gravidade. E isso provou que um mamífero poderia, sim, sobreviver sem peso. And there was a special sensor installed on board of the satellite that actually found the radiation fields around our planet. E também tinha um sensor a bordo do satélite que poderia medir campos de radiação ao redor do nosso planeta. So dog died because of thermal disbalance on board of the satellite. E ela morreu por causa de variações de temperatura dentro do satélite. And so she's died because of the overheating of the air inside the cabin. Então ela morreu por causa do superaquecimento do ar dentro da cabine. To be honest, there was 48 dogs in the Soviet Union who actually flew to the space. E para ser honesto, tinha 48 cachorros na União Soviética que foram enviados ao espaço. And statistics were not so good. Only 50% of them survived during their flights. E as estatísticas não eram muito boas. Somente 50% deles sobreviveram aos seus voos. And so the Soviet Union began to work on its piloted program. They created the ship that is named Vostok, or East on English. You will translate it to Portuguese, I guess. Então, ele disse que a União Soviética começou a trabalhar nos próximos projetos e na nave Vostok, quer dizer leste em português. And here you can see the dogs. One of the first ones who actually tested this ship. E aqui podemos ver os cachorros que foram dos primeiros que testaram essa nave. But they were not the first, so everybody knows that. So I lost the slide here, but to be honest, so let's talk about these dogs. Okay, the first ever dogs that actually flew to space and make it back and became the first cosmonauts is the legendary Soviet dogs with the names Belka and Strelka. Então, tiveram 2 cachorros que conseguiram ir ao espaço e voltar vivos, e são a lenda de serem os primeiros cosmonautas. So it's another milestone, but originally the dogs were sent to space not just to have a doggish cosmonauts, but to test features of the ship. E realmente eles foram enviados para o espaço não porque eles realmente queriam ter cosmonautas cachorros, mas porque eles queriam testar as condições dentro da espaçonave. So they flew on August 1960. Então eles foram enviados em Belka e Strelka foram enviados em agosto de 1960. And lesser than in 1 year, the first human made it to the space. E menos de 1 ano depois, o primeiro ser humano foi ao espaço. And so we came closer to the age of the pioneers, as we call it. E ficou mais perto a era dos pioneiros, como eles são chamados. So to the left, you can see the person that is still, I don't know, everybody knows his smile. E à esquerda, vocês ainda têm a pessoa que até hoje todo mundo conhece o sorriso dele. So it's the first cosmonaut of the planet, Yuri Gagarin. E é o primeiro cosmonauta do planeta, Yuri Gagarin. Which flew to the space by the 12th of April 1961 on board of the Vostok 1 spaceship. E ele foi para o espaço dia 12 de abril de 1961 a bordo da nave Vostok. So he made only one circle around our planet. E ele fez só uma volta ao redor do mundo. Just 108 minutes. Em 108 minutos. And this flight was really, really rough for him.
E esse voo foi muito, muito difícil para ele. He had 11 emergency situation, and every situation like this could, cause the death of the cosmonaut. Ele teve 11 situações de emergência e todas as situações poderiam ter causado a morte do cosmonauta. So before this spaceflight, the ship was tested by the docks in orbital launches 6 times. Então, antes do voo dele, essa nave foi testada com cachorros na mesma órbita em 6 vezes. And so only 4 of them were partially successful. E só 4 deles foram parcialmente bem-sucedidos. And the whole probability in a technical way of the survival of the first cosmonaut was just 65%. E a probabilidade de sobrevivência do primeiro cosmonauta era só de 65%. So imagine that you have the barrel pistol with the 6 slots to ammo, and you have the 2 bullets inside, and you play the Russian roulette. So it's not even the dangerous, it's really dangerous. And you need to be a practically hero to do this for the first time. Sim. Então imagine que você tem uma arma que tem 6 espaços vazios e 2 balas dentro e você tenta brincar de roleta russa. Então era uma situação muito diferente, muito difícil mesmo. E ele teve que ter a coragem de um herói para conseguir fazer isso, para conseguir completar esse feito. And even without it, just imagine that you're sitting in a really, really small room. The temperature outside of your spaceship is 5,000 degrees by Celsius, and you're experiencing the G-forces up to 12, which means your weight is not the 70 kilograms, but close to 840. Então imagine que não só isso, mas você está sentado em um lugar muito pequeno, muito apertado, e a temperatura do lado de fora é 5.000 graus Celsius. E você está experimentando um peso de 12 gravidades, 12 G. O que quer dizer que o seu peso, em vez de 70 quilos, seria 840 quilos. So this is the exact thing that our first cosmonaut was experiencing for 6 minutes during his descent. Isso foi exatamente o que o nosso cosmonauta experimentou durante 6 minutos durante a sua volta à Terra. I need to mention that this spaceflight was in a fully automatical way, so he didn't need to, even break the louvers or pilot his ship or something like this. All was fully automatic. E também gostaria de mencionar que esse voo foi totalmente automático. Então ele realmente não tinha volante, não tinha nada para controlar a sua nave. Realmente foi tudo programado automaticamente. And so all of this was exactly 59 years ago. E isso foi há 59 anos atrás. So let's go to another milestone and another hero cosmonaut. You can see it at the right. It's the legendary Soviet cosmonaut again with the name Alexei Leonov. Alexei Leonov. Yep. Então, ele disse que agora vamos a mais um marco histórico, que foi mais um cosmonauta russo, Alexei Leonov. You can also see the CCCP on his helmet. E podemos ver CCCP no capacete dele. That just stands for a Soviet Union, actually. Isso só quer dizer a União Soviética. So in 1965, he became the first human in the history of the mankind to perform the spacewalk in the open space. Em 1965, ele se tornou a primeira pessoa na história para fazer uma caminhada espacial, a sair da sua nave dentro de um traje. You can see his picture on the bottom performing it. E aqui podemos ver a sua foto na parte inferior, enquanto ele fazia a sua caminhada espacial. So there in weightlessness, he had some issues, of course, because not to fly away from your ship, because you don't have the jet engines, he needed to tie himself up to his ship. And so there was a cable with the length of the 5 meters for him not to fly far away. E claro que também tinha muitas dificuldades, ele, no caso, não podia de forma alguma se distanciar da sua nave, porque ele ainda não tinha os motores a jato que permitiriam que ele voltasse à sua nave. Então, ele era preso para a sua nave através de um cabo de 5 metros. And also, he was for only 12 minutes and 9 seconds there, and he survived through one of the most dangerous emergency situations in the history of the cosmonautics, as it.
Então, ele ficou por 12 minutos e 9 segundos fora da nave, e ele passou por uma das situações mais perigosas da história da cosmonáutica. So to be airproof, his spacesuit was made of the caoutchouc. Made of what? Caoutchouc. So it's let me. How skin leather? What? It's like the skin, but more soft. More soft. Ok. Yeah. Então ele disse que para ser a prova de para ser a prova de vácuo, alguém talvez possa me ajudar com a tradução, é feita de um material que é como se fosse um couro de vaca, mas que é um pouco mais macio. And this suit was not calculated to work in a space vacuum. E esse traje não foi calculado para funcionar no vácuo do espaço. Somehow, during the process of the engineering of the designing of the spacesuit, our engineers had a mistake that is close to be from 100,000 times to 1 million times about how deep the space vacuum is. Então, durante algum momento, durante o design e o planejamento desse traje espacial, os engenheiros erraram em uma estimativa de até 100 mil até 1 milhão de vezes qual seria a pressão do vácuo do espaço. And so his spacesuit expanded. Então, o seu traje espacial expandiu. Expanded so much that the hand ran out from gloves because gloves became 2 times bigger than before, and he became literally too big to make it back to the ship for the airlock. Então, ele disse que expandiu tanto que a sua luva ficou grande demais para o traje, para a mão, e flutuou. So he said he had to like hold it. He had to go back to the airlock and what? He had to hold his breath or something. Sorry, He became too big for going back to the airlock. Yes, thank you. Então ele disse que ele esteve grande demais para conseguir passar de volta no espaço para poder voltar de volta à nave, na abertura para voltar à nave. And so he needed to lower the pressure of the oxygen he's been breathing. E ele teve que abaixar a pressão do oxigênio que ele estava respirando. And so you, Anna, will be understanding what I'm talking about. So while he was changing the pressure in his spacesuit, he was literally under the boiling point of the nitrogen in his blood. So he was feeling the decompression sickness. Então ele disse que enquanto ele abaixava a pressão do oxigênio, ele realmente ele passou abaixo da pressão de nitrogênio no sangue dele. Então ele estava passando pelo problema de doença de descompressão. But actually everything went well. Mas tudo passou bem. And he made it back. E ele conseguiu voltar. So it's just another milestone, like, you know, that the first human, the first satellite, and the first spacewalk. It's pretty important. Então, realmente foram marcos históricos da primeira nave, o primeiro ser humano no espaço e a primeira caminhada no espaço. But let's move forward. So, in the middle of the 60s to the end of the 60s was the so-called moon race between the United States of America and the Soviet Union. Então, em meados dos anos 60 até o final dos anos 60, teve a corrida lunar entre os Estados Unidos e a União Soviética. So we had issues with our chief designers, and we did not make it to the moon. Então nós tivemos problemas com os nossos designers-chefes e nós não conseguimos chegar à Lua. But instead of that, we had a program of the orbital house in space, the so-called Orbital Station. E em vez disso, nós tivemos o programa das primeiras casas orbitais ao espaço, seriam as primeiras estações espaciais. And here on the picture, you can see the 2 orbital stations of the second generation that is called Salyut 6 to the left and the Salyut 7 to the right. Então, temos aqui a imagem das primeiras 2 estações orbitais que foram feitas da segunda geração, que são a Salyut 6 e Salyut 7. So there was a bunch of the problems that you need to solve to live in space, because there is the vacuum, you need to eat something, you need to breathe something, not to violate the second law of the thermodynamics, you need to have the life support system. Então, tem vários problemas se você quer viver no espaço, tem que lidar com o vácuo do espaço, tem que comer, tem que viver no espaço e tem que, de certa forma, não violar a segunda lei da termodinâmica.
So on these stations, our engineers solved the technical solutions for this. Então, nós, engenheiros, tivemos que desenvolver soluções técnicas para isso. So literally, even the water that you are deep breathing constantly, like the steam that goes from your mouth, everybody who is watching, yes, you create like the 3 kilograms of water every day. Então, literalmente, até mesmo a água que você perde em vapor enquanto você respira, você perde 3 quilos de água por dia. And it constantly ventilated on the stations like this, and so you can use even the water that you're deep breathing from yourself. It's just one simple point of this life support system, because it's really large, really big, and really complex. Então, realmente, isso está tudo circulando no sistema de ventilação da nave, então você pode realmente usar essa água que você expeliu enquanto respirava. Então, isso é só uma parte de como funcionava esse sistema de suporte à vida, que realmente é muito grande e muito complicado. And of course, even to travel to station, you need to have the technical solutions for a rendezvous in space. Então, claro, você tem que viajar até a estação espacial, você tem que ter soluções técnicas para conseguir fazer um encontro no espaço. And even the docking system that was created for that purpose is now in use, as well as the ships, as well as the general construction of the module of the station. E até mesmo a situação que foi o sistema que foi desenvolvido para acoplar as naves, tanto quanto o desenho das naves em si, dos próprios foguetes, ainda são usados hoje em dia, e o mesmo módulo ainda é usado hoje em dia. And here we came close to the end of the 70s and the beginning of the 80s. E aqui nós chegamos perto do fim dos anos 70 e no início dos anos 80. So to go to these stations, there was a new ship that is called Soyuz, was designed for that missions. E para conseguir ir até as estações espaciais, uma nova nave chamada Soyuz foi desenhada para essas missões. And it may sound strange, but we are flying on that ship since the 1967. E isso pode soar estranho, mas nós ainda estamos voando nessa nave desde 1967. So there is a bunch of the iterations of this ship. A bunch of iterations. Yes. Iterations, yes. Então, são várias realmente repetições dessa nave. And I need just to name them. E eu só gostaria de nomeá-las. So it's Soyuz, Soyuz T, Soyuz TM, Soyuz TMA, Soyuz TMAM, and Soyuz MS. TMAM, TMAS? I think they understood. Então é Soyuz T, TM, TMAM e TMAS. So everything is in a deep modification, and by that moment, in the 24-hour situation may change, it's the only ship on which you can really fly to space. Então foi isso que foi modificado, e até o momento isso pode mudar, é a única nave que a gente podemos usar para chegar no espaço. And in 2001, Russia became the first country in the world that brought a tourist into the space. Em 2001, a Rússia se tornou o primeiro país no mundo que levou um turista para o espaço. And he was American. Ele era americano. Yes, but of course, after we had a successful salute program of the single module station, we began to build a module station, a multi-module station that is called Mir. And you can see the picture of the station taken from the American space shuttle, as well as a scheme of it. So can you enlarge it? Because it's a really low quality. Então, depois disso, eles abandonaram os modelos os desenhos de modelo único para a nave espacial, para a estação espacial, e começaram a construir estações com vários módulos diferentes. E essa foi a primeira, chamada Mira. Temos uma foto que foi tirada pelo ônibus espacial americano e um esquema, um desenho esquemático da engenharia da estação espacial, Mir. So imagine that you have 6 Salyut 7 stations that you build in space, like the constructor, like the Lego. Então, podemos ver que temos 6 ou 7 partes da estação espacial que foram construídas, e isso foi tudo montado no espaço como se fosse Lego. You have a bunch of the problems of how to actually do an automatical docking system for each module, how to connect the electrical cables, how to make it work like the body.
like human body, then everything is placed in the right place. E temos o problema de como fazer o sistema de acoplagem automática para cada um desses módulos, como controlar os cabos de eletricidade, como acoplar os cabos de eletricidade, como fazer tudo funcionar em harmonia como um corpo humano. And here you can see the module called Spectre. E aqui podemos ver o módulo chamado Spectra. So it's the first module to make the spectral analysis of the different objects and stars for the space in a Soviet program. E foi o primeiro módulo que pôde fazer análise do espectro de várias estrelas do espaço para o programa soviético. And the other modules, so this blue one is the Quant Module. E os outros módulos, por exemplo, esse azul é o módulo Quant. So inside it, there were carried the experiments, about the materials of how to create the really strong materials like the metals or non-metals or the carbon materials. That is, it's hard to explain that. So different materials that is really good and you can use them. So the composite materials maybe. Esse módulo é responsável por fazer pesquisa em materiais, em desenvolver metais fortes ou não metais que sejam fortes também, baseados em carbono, que sejam úteis. So the green thing is the basic block of the station. It's like the compartment, and you can live, you can eat, you can do anything. E a parte verde é o compartimento básico da estação, onde você pode viver, onde você pode comer e fazer tudo. So the yellow one is the Priroda module, or the nature in English. E o módulo amarelo é o módulo natureza. So it's obvious for what it was created, I guess. E é óbvio para que ele foi criado pelo nome. And so the last one is the crystal module. E o último é o módulo cristal. To grow the crystals. Para se criar cristais. So again, it's about the materials. E de novo é sobre engenharia de materiais. So at the moment then the Soviet Union collapsed, the Mir was still in space, and the Americans had a program of the Mir shuttle. And here at the very bottom of the crystal module, you can see the ultimate docking port for the space shuttles. Então, no momento que a União Soviética caiu, a Mir ainda estava no espaço. Então, os americanos começaram a usar o ônibus espacial e vemos na parte inferior do módulo vermelho módulo de acoplagem para o ônibus espacial. So the greatest thing about the Mir space station is that the expiration period of the basic block was just 5 years. E a coisa mais impressionante sobre a estação espacial Mir é que o prazo de expiração da estação espacial era somente de 5 anos. And it was flying for the 15 years. E ela voou por mais de 15? Yes. 15 anos, por 15 anos. So the technologies was so good that these technologies were used in the modern International Space Station by both in the two segments, so in the Russian segment and in the American segment too. E a tecnologia realmente era tão boa que foi usada também na Estação Espacial Internacional, no segmento russo e também no segmento americano. The APAS docking module through which the space shuttles have dockings with the Mir space station is now used in the ISS as the docking ports between the American parts of the station. E o mesmo sistema de acoplagem que era usado para o ônibus espacial na Mir também é usado hoje na Estação Espacial Internacional. So actually the bunch of the things were created for the modern ISS because Russians at that moment had best technical school in it. Então a maioria do que foi criado para a Estação Espacial Internacional foi feito com os russos que tinham o melhor conhecimento sobre como fazer isso. And of course, we're still traveling on a Soyuz because it's good. E claro, nós ainda estamos viajando com a Soyuz porque ela é boa. And it's safe, so I tell you about the Gagarin and his conditions. So it's the big G-forces, it's the big temperatures. So inside the Soyuz, it's a bit more slide. E realmente é segura. Eu posso dizer que eu falei para vocês sobre como foi a situação com o Gagarin, como foi a temperatura, como foi a viagem dele, como foi estressante. E com a Soyuz é tudo um pouco mais tranquilo. So now it's just
4 waves of your body, the 4G, and the temperatures is not the 5,000, it's actually the 2,000. Então, a temperatura agora não é mais 12G, é 4G, a pressão é 4G, e a temperatura é 2.000 graus Celsius no exterior. Because of the nice aerodynamic shape of the descent module of the ship. Por causa do formato que é bom e aerodinâmico do módulo de volta à Terra da nave. So it was a short summary of the Russian and the Soviet piloted program. E esse foi um resumo curto do programa russo e soviético. And so let's talk about the different projects. Então agora vamos falar sobre outros projetos. So the closest space object that we can see is the moon, the natural satellite of our planet. E o mais próximo objeto espacial que nós podemos ver é a Lua, o satélite natural da Terra. And here you can see the first interplanetary stations that have done the first things in history. So to the left, it's the Luna 2 station, automatical station. E nós podemos ver aqui as primeiras estações interplanetárias que foram operadas na história do planeta. E aqui temos a estação Luna 2. And it was the first object that was had a hard impact with the moon. It was launched, yes, of course, on the moon. Yes. E esse foi o primeiro objeto que foi lançado da Terra que teve um impacto na Lua. Using the traps for the protons, this thing actually for the first time measured the so-called solar winds. E usando um tipo de armadilha, um tipo de sensor para os prótons, esse equipamento pode medir ventos solares. And it performed the first tests with the outer magnetic field of our planet. It's first to measure it. E foi os primeiros testes para medir o campo magnético da Terra. And actually, it proved that the surface of the moon is solid, that it's not made of the large layer of sand. E ele também provou que a superfície da Lua é sólida, que ela é feita de uma grande camada de areia. And all of this were done in 1959. E tudo isso foi feito em 1959. And in 7 years, the Luna 9 Interplanetary Station, you can see it on the right, had a first soft landing on the moon. E depois de 7 anos, a Luna 9, que vocês podem ver na parte direita, foi a primeira que teve um impacto mais suave na Lua. In 1966. Em 1966. And you can see the first picture from the moon. E podemos ver a primeira foto da Lua. At the bottom of it. Na parte inferior. So the main thing about this picture was not made by a simply photo camera. E uma coisa interessante para isso é que essa foto não foi feita por uma câmera normal. So our engineers were created a new way of how to make the pictures and send them, called the photometer. E os engenheiros desenvolveram uma forma nova de fazer a foto e enviá-la para a Terra, que era o fotômetro. That was a bit more like the scanner or Xerox in your house than actually the photo camera. Que parece mais com um scanner que você pode ter na sua casa do que com uma câmera fotográfica. You can see that cylinder at the top of the device. Você pode ver esse pequeno cilindro na parte de cima do mecanismo. And so it was scanning the surface pixel by pixel and then send an electrical messages to the planet, and here on the planet it was printed. Então ele estava escaneando a superfície pixel por pixel e enviou a mensagem para a Terra, e na Terra a foto foi impressa. And later that technology was used by literally anybody. E depois a tecnologia pôde ser usada por praticamente todo mundo. So let's talk a little bit about other planets. So the really Russian planet in astronomical researches was Venus. Então podemos ver que os próximos planetas que foram estudados, e o primeiro planeta que foi estudado pela Rússia foi Vênus. And of course, Soviet Union does a bunch of the firsts about this planet. E claro que a União Soviética foi uma das que fez muito das primeiras descobertas sobre esse planeta.
So at the left, you can see the Venera-1 Interplanetary Space Probe. Então podemos ver nessa parte esquerda Venera 1, a sonda interplanetária espacial. So it flew so close to Venus on a distance of the 200,000 of kilometers. E ela conseguiu fazer um voo muito próximo a Vênus, a uma distância de 200.000 quilômetros da superfície. And I am not mistaken, in space it's a really close distance. E eu não estou errado, no espaço realmente essa é uma distância muito próxima. And of course, even the chemical atmosphere of the Venus were originally measured by the Venera 4 station. You can see it at the center here. E Venera 4. E a composição química da atmosfera de Vênus foi medida pela primeira vez pela sonda Venera 4, que você pode ver na foto do meio. And it obtained the information that the atmosphere of the Venus is 5 times more dense than we've heard before. E ela obteve a informação de que a atmosfera de Vênus é 5 vezes mais densa do que era imaginado antes. And originally the Venera space probes was made of the aluminium, so after Venera 4 they were made of the Titan. E originalmente as sondas Venera eram feitas de alumínio, mas depois de Venera 4 elas foram construídas de titânio. And at the right, you can see the folks in the facility that is working on the orbiter of the one of Venera spacecraft. Orbital. Então podemos ver aí na parte direita cientistas que estão trabalhando no lugar onde eles estão trabalhando com o mecanismo de órbita da sonda Venera 4. So the schemes of these flights was the orbiter is the probe that stays on orbit around the planet, and the descent module, like in the center, Venera 4, descends to the planet to study it. Então o orbitador é uma sonda que permanece na órbita do planeta, enquanto isso tem um módulo que era a Venera que iria descer até a superfície do planeta. And by that moment, in the 70s, it was the first space probes made of the two different parts with the two different, I forget the word, sorry, two parts with the different purposes, yes. Então, ele disse que essa foi a primeira sonda espacial feita com duas partes diferentes que tinham dois objetivos diferentes. And there is a bunch of the pictures that was done by the Venera stations, and you can see it at the bottom with the filter and without the filter made by the atmosphere of Venus that is constantly, as we knew, made of the carbon dioxide. Então, essas foram duas imagens feitas pela sonda Venera, e temos duas diferentes com o filtro ou sem o filtro, e podemos ver o efeito da cor que tem com a atmosfera que é tão rica em dióxido de carbono. So the other planets for the Soviet Union was too tough, so there was no missions after asteroid belt of our planet to a gas giants, but the two bodies, celestial bodies, as the Moon and Venus, was studied most. Moon, Venus. Okay. Also, just checking one thing. You said carbon dioxide or sulfur dioxide? As I know, yes. You said sulfur. Sulfur. No, sorry. I'm just checking if you said sulfur or carbon. I'm just checking. Sorry. Sorry. No, I just carbon dioxide, yes. Okay, I was just checking if I understood it correctly. Então ele disse que não teve mais missões depois através dos cinturões de asteroides para ir em direção aos gigantes gasosos, por causa dos problemas com a União Soviética, mas que a União Soviética fez grandes estudos da superfície lunar e de Vênus. And just at that point, honestly, if I will talk about every project in the Soviet Union or Russia to conquer the space, the lecture will be like 5 or 6 hours, and we will just discuss the most and the greatest things in it. So there is a bunch of the programs, and I've just had a little lecture about the things that were first. E realmente, se eu for falar aqui sobre todos os projetos que foram feitos pela União Soviética e pela Rússia, seria uma palestra de 5 ou 6 horas. Então, só estou falando aqui realmente sobre as pioneiras.
So this is the dogs Belka and Stelka. I have to spoke about them, but the slide about them is gone here. Ele disse que anteriormente ele tinha perdido esse slide que ele falou sobre os dois cachorros pioneiros que foram ao espaço e retornaram, mas que o slide está aqui agora de volta. So the picture at the top and the left, it's really the first taxidermized dogs, the first cosmonauts. Então na It parte may not shock you because these dogs had a long doggish life after their spaceflight. E na parte superior esquerda temos a foto da taxidermia dos realmente os primeiros cosmonautas, os primeiros cachorros que foram enviados ao espaço e voltaram à Terra. E isso pode não te impressionar, mas eles tiveram uma vida muito longa para um cachorro depois do retorno à Terra. And at the right, you can see the scheme of the Vostok rocket carrier, who actually carried them to the space and accelerate them to the first escape velocity. E aqui podemos ver o esquema do Vostok, que pôde levá-los ao espaço e conseguiu levá-los a uma velocidade de escape para conseguir sair da órbita da Terra. So they were flying for 25 hours there, and they circled our planet for 17 times during that time. E eles voaram por 25 horas e voaram ao redor do nosso planeta 17 vezes. And now there is 123 Soviet and Russian cosmonauts who was there after them. E agora já temos 123 astronautas, cosmonautas soviéticos e russos que já foram para lá depois deles. And so the two of them is now in space on the International Space Station. E dois deles estão nesse momento no espaço, na Estação Espacial Internacional. And one of them was so happy then he traveled because it's the first time for him. And the launch was just 1 month ago. E um deles está muito feliz porque está viajando agora pela primeira vez para o espaço. E um deles estava já um mês atrás. So it's just a funny story about that launch. I don't have any photos, but basically there is a free cosmonaut sitting in a Soyuz, and then you're about to enter the rocket that is has 40 millions of horsepowers and completely destroy itself in just 9 minutes. You must scare it. And so the two cosmonauts, Ivanishin and the Cassidy, American astronaut, they were like with the face like this. And so the third cosmonaut, who is actually flying for the first time, the Russian cosmonaut Ivan Wagner, was sitting there in a Soyuz like it was really funny to watch. Okay, so it's just a funny story, you know, the actual funny story. Eu disse que eles têm uma tradição que quando eles estão se aproximando desse foguete enorme de 40 milhões de potências de cavalos de potência e que pode levá-los para o espaço, que eles devem chegar lá e devem intimidar o foguete, então eles chegam lá com uma cara amarrada, mas que esse que está agora no espaço, você é tão feliz de ir para lá, ele chegou lá feliz, sorrindo. E que ele não tem essa foto aqui para mostrar, mas que foi uma coisa muito interessante de ver. Foi uma história divertida. And just one last thing that I wanted to talk is, of course, the people. E uma última coisa que eu gostaria de falar agora é, claro, as pessoas. Actually, one of the first persons who had thoughts, the philosophical ones, the mathematical ones, about the cosmonautics is the Russian scientist Konstantin Tsiolkovsky. E uma das primeiras pessoas que desenvolveu a filosofia e a matemática, a ciência da cosmonáutica russa foi esse cientista Tsiolkovsky. And so he was the first person who actually had a mathematical equation through which you can calculate the amount of the mass of the propellant that you need to have in your spacecraft to make some orbital maneuver, or an amount of the fuel that you need to bring in your rocket to fly in the space. Esse foi a primeira pessoa que pôde fazer uma equação matemática realmente para calcular a massa de combustível que é necessária para fazer uma manobra em órbita ou para levar o seu foguete até a órbita. And so that equation, do not scare this equation, be scared of it, because it's easy. To the left, it's the Tsiolkovsky equation. It's called like this. Então não tenha medo das equações, e podemos ver na equação à esquerda, ela é chamada de equação de Tsiolkovsky. And at the right, you can see the Meshchersky differential equation, through which he derived his legendary formula.
E na parte direita nós podemos ver uma equação diferencial de onde ele derivou a sua fórmula lendária. It's a bit funny because he was not a scientist in a common way. He was just a philosophical dude, I guess. E uma coisa interessante é que ele não era um cientista na forma convencional, ele só era realmente um cara filosófico. But so he described for the first time the so-called space train with the wagons. So now we call it the stages of the rocket, and the multi-stage rocket is the only way how to get to the space, the most energy efficient way. Ele escreveu pela primeira vez o que ele chamou de trem espacial, com módulos diferentes. O que nós temos hoje em dia como um foguete com módulos diferentes de propulsão, que é a forma mais eficiente energeticamente para chegar ao espaço. And so he was a person who had dreams, and the second person and the most legendary is the Sergei Korolev, the actual chief designer of all that stuff that I showed you before. Então ele era uma pessoa visionária que tinha muitos sonhos, e uma outra pessoa importante foi Sergei Korolev, que foi um designer que desenvolveu vários dos designs que ele acabou de mostrar para a gente anteriormente. A man of the great technical talent, and he had a really, I don't know, but not strong, but I need to find the word, a really hard fate and a really hard life. Ele disse que era uma pessoa de grande talento técnico, mas que também teve que ter muita fé e que teve uma vida muito difícil. So he was, of course, a jet propulsion engineer, but he survived through 8 years in the Gulag under false charges. Então ele realmente era engenheiro de propulsão a jato, mas ele passou 8 anos preso pela Gulag injustamente, com falsas acusações. And after a Second World War, he was sent with a bunch of the another engineers to a post-war Germany to recover the weapon of the vengeance, the first rocket that is called the V2. The first ballistic rocket that is called V2. Então ele disse que depois do fim da Segunda Guerra Mundial ele foi enviado para a Alemanha para trabalhar na recuperação de um motor do foguete V2. So a great person who actually brings the technologies of some military rocket that was really, really bad and created something as great that we still even use this thing in the modern days. So it's the R7 rocket. The what rocket? Sorry. R7 rocket. So on the family of them. Então ele disse que realmente foi um momento muito difícil em que foi criado um momento de guerra, mas que foi desenvolvida muita tecnologia que ainda é usada hoje em dia, como no foguete R7. And maybe because of the death of the Sergei Korolev in 1966, we lost the moon race. Because he was not as great as even an engineer, but he was a really talented and genius engineer. He was a really good manager. Então, talvez por causa da morte de Sergei Korolev que nós perdemos a corrida à Lua. Porque ele não era só um grande engenheiro, mas ele também era um grande administrador. And he was really great to, in the fight of the opinions between the Soviet government and him. So he could really speak on his own terms. Ele realmente era muito bom para conversar, para poder falar nos seus próprios termos dentro da discussão de opiniões diferentes dentro do governo soviético. And this is the man who actually created the space era. E esse foi o homem que realmente criou a era espacial. So one of the departments of our museum is the real house of the Sergei Korolev, in which he was really living in, located in just 100 meters close to our museum. E das partes do museu é a casa real do Sergei Korolev, onde ele viveu e trabalhou e que fica somente 100 metros de distância
de onde ele trabalha no museu. And in this, you can see how our chief designer was living in the 60s. E assim podemos ver como que o nosso líder designer estava vivendo nos anos 60. So if you will visit Moscow, try not to forget to visit our museum and his house, of course, because it still carries some old stuff, historical stuff, and even, the places, not the places, but the stripes that was made by the cosmonauts during some I don't know how to spell this. So Russians really like to go potty, and so during the potty you can do something. So everything of this house is still carrying. It's the great part of the history. Party. Not the party, but everything that was. There was a story about how Gagarin was trying to make a firework in the place for the fires in the house, and so Gagarin was close to burn the whole house down. So that burn on the brick wall is still in that house, and you can hear that story them and see it, of course. Então ele disse que para quem for visitar Moscou, para não deixar de visitar o museu e também conhecer a casa de Sergei Korolev. E ele disse que os russos são lendários pela sua que gostavam muito de aproveitar festas. E ele disse que tem uma história muito interessante que Yuri Gagarin um dia estava querendo fazer fogos de artifício nessa casa e quase que queimou a casa inteira, e que até hoje ainda existe uma queimadura na parede de tijolos que é histórica e que as pessoas gostam de ver quando vão visitar. And so I guess we're close to the end of my presentation. Yes. O fim da apresentação. Thank you very much. Well, it was wonderful. Thank you. Thank you. Thank you both. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, I thank you very much. Spasiba. Spasiba. It's the only word that I know how to speak in Russia. And I put here the link to the museum. Is correct? The link? Yes, the link is correct. Okay. And many people here ask if it is possible to make a virtual visit to the museum. Eu estou perguntando aí porque muitas pessoas perguntaram se pode fazer uma visita virtual ao museu. Yes, it's possible. You can Google the thing called Art Google Moscow Museum of Cosmonautics. So they filmed it in 360 degrees, and you can walk in the most interesting parts of our museum to see the objects that is located there. Ele disse que sim, podemos fazer uma visita virtual, que você pode ter uma visão 360 graus do museu e pode ver todas as sessões e as partes mais interessantes que tem por lá. Muito bom. Agora nós vamos para as perguntas aqui do grupo, né? Eu vou começar então com o Luiz Gabriel, que é apaixonado também pela... Você tem algum comentário e pergunta para ele, Gabriel? We are going now to questions from the group, our members of our group, okay? Ana Catarina, você pode traduzir para mim? Claro. Queria perguntar sobre os planos futuros da Rússia na área espacial, sobre missões e é isso. So Luis would like to ask you about future plans for Russia for space exploration, future missions. Can you... Sorry, say again? Yes. So Luis would like to ask you about future plans from Russia for space exploration, possible future missions. So we have plans of doing our national orbital station
we will decouple our part from the ISS, then connect the new modules, or there is a spaceship, the new spaceship with the name Eagle under construction. So it will be combined ship to do a piloted flights on the moon, as well as piloted flights on the orbit. There will be two types of the ship. The 14 tons and the 20 tons. So basically the first one for station and the second one for moon flights. And we are creating the interplanetary probes by now. For the first time since the Soviet Union, we will try to send something, from the orbit of our planet to another celestial bodies. So the plans there is. Even we have the Phobos Soil 2 probe that will land on the satellite of the Mars called Phobos, take the soil from it and then return it back. It's one of the projects. So basically there is a bunch of the projects. All of them may be hard to do because space is really expensive, and even by now our economics is not so good to perform all of them. But we will try to do it even in these conditions, because there is no other way. Então, ele disse que um dos planos principais é a construção de uma estação espacial nacional. E para isso eles vão desacoplar a parte com a Estação Espacial Internacional e vão levar mais para o espaço para construir uma estação russa. E que um outro é a nave espacial Eagle, que é a Águia, que eles planejam levar para para voos orbitais em volta da Lua. E também estão construindo pela primeira vez desde a União Soviética sondas interplanetárias. E eles querem mandar uma para Phobos, para a Lua de Marte. E que esses são só alguns dos projetos. Existem vários projetos que estão agora em análise, que estão sendo desenvolvidos, mas que a situação econômica realmente, com as aulas passam muito difícil, a situação econômica da Rússia está complicada no momento, mas que eles esperam que consigam fazer tudo. Mas os principais momentos são a Estação Espacial Nacional, a nave Águia, Eagle, e as sondas que estão sendo mandadas para os planetas e para a Lua de Marte. Tá bom, Gabriel? Gabriel. Okay, thank you. Spasiba. Spasiba. I guess. Aqui embaixo a gente tem o link para o museu. Né? This is the link to visit the Museum of Cosmonautics. I think that this link is correct. Né? Yes, and also we have the exhibitions, the online exhibitions there, under this link, of course. Some of them, but not the whole museum, of course. I'd like to ask a question. Então, peraí, Ana Catarina, só traduzir o que ele falou, que tem, nesse link pode fazer, tem a visita online, né, ao museu, né? But I need to mention there's only two languages there, that is the English and the Russian, of course, no Portuguese translation. Então, ele disse que nesse link você pode fazer realmente a visita virtual ao museu, mas que só tem 2 idiomas, pode ser feito em russo ou em inglês. Você quer fazer a sua pergunta agora, Ana Catarina? Eu gostaria de fazer uma pergunta rápida. So I am now living in Canada. I've met a few scientists around here, and there's a growing concern, at least in the West, regarding female representation in the science and engineering. And I've noticed an increasing presence in women in engineering programs in my university. And I was wondering if that's something that's also happening in the program there, or if you've witnessed new programs for participation of women in education, like bringing more women into science. And how is the scene in Russia regarding that? Então, só que ser em português for people that are watching. Então, eu gostaria de perguntar como aqui no Canadá existe uma preocupação grande em manter um número equilibrado de homens e mulheres em engenharia e nas ciências. Eu gostaria de saber como é a situação na Rússia e se há alguma coisa sendo feita a respeito disso e como a situação para mulheres cientistas e engenheiras na Rússia. So I guess that the common point is the participation of women in the natural science. And did I get it right? Or Yes, I was wondering. Yes.
So, in some scientific fields, like maybe the chemistry of the biology, the concentration is really big. So, if you will see the groups in the university, it will be close to the 60% male and 40% female. In my group in university, then I was studied, there was like the 2 ladies in the whole lecture room made of the 100 students. But actually, for example, so there is women in science, not so much. So in Russia, I guess it's more conservative way of they are thinking about their lives. But to be honest, so my wife is now sleeping in the next room, and so she's writing the article to become the PhD in the medical engineering. So there is, and of course there is no gap or mischieving the women compared to men. Good luck to her. Então, ele disse que em áreas como química ou biologia, a proporção de mulheres é um pouco maior, tem 40% mais ou menos de mulheres para cada 60% de homens por aí, mas que no grupo dele de engenharia na universidade, em uma sala de aula com 100 alunos, tinha 2 mulheres. Então, realmente, era ainda uma situação mais conservadora para a presença de mulheres na ciência e engenharia, mas que, por exemplo, a esposa dele, que ele falou está dormindo no quarto do lado, está começando agora um PhD em engenharia médica. Então, sim, existe essa presença, mas que ainda tem muito para prosseguir. E que ainda há uma diferença muito grande nos salários também. Ainda é um espaço muito grande. O Gabriel, você tem alguma pergunta, algum comentário? Tem sim. Gostaria de saber se na Rússia a astronomia tem um interesse popular. So Gabriel would like to know about public interest in astronomy in Russia. Like, is it a commonly talked subject nowadays? So the astronomy is it? I guess not. About the cosmonautics as well. So the science about how to fly in space, the people, they know about it, but it's not speakable only in terms of some patriotic stuff, like we have rockets and that's it. But it's not in a common interest. So if you will talk to the people, maybe somewhere on the streets, that you have a telescope and you like to see the stars with, I don't know, the -6 star visibility, they will look at you like, what? And even, of course, the situation in Moscow is more good than the situation in the country, maybe. But of course, it's talkable and speakable. So I guess that the level is increasing from year to year. So the level of the common education in country with the level of the interests in such a things like the cosmonautics and the astronomy, of course. So the people are really thinking what is about the other bodies, other celestial bodies. We have the I have the program by myself in the 9 o'clock, but Moscow time, it's called the Space in the Details. And so I had a bunch of the questions of how to fly to Mars, how to make the base on Mars, how to make the base on the moon. Did the Jupiter have the solid surface and like this? So people are interesting, but not so. It's not a main thing to our people, I guess, for now. Então, eu disse que, infelizmente, não. As pessoas conhecem um pouco mais sobre o Cosmonaut, as pessoas sabem que foram feitos os foguetes soviéticos e tudo, mas que se você chegar numa sala, numa praça pública com um telescópio e querer mostrar as estrelas, as pessoas vão ficar confusas, pensar o que está acontecendo? Mas que em Moscou a situação é um pouco melhor, as pessoas são mais bem informadas do que num lugar mais rural, e que o interesse está, sim, crescendo. E as pessoas estão começando a pensar mais sobre outros corpos celestiais, outros objetos no espaço, e que ele tem um programa chamado Espaço em Detalhes, que é em 9 horas da manhã no horário russo, e que ele sempre recebe perguntas das pessoas sobre como vai ser a colonização de Marte, construir uma estação permanente na Lua, ou se Júpiter tem uma parte sólida.
Então as pessoas têm sim interesse, mas ainda não é, por enquanto ainda não é o interesse principal. Ok, tem. Marcelo, seu microfone está mudo. Robson, desculpa. Robson, você tem alguma pergunta, algum comentário, por favor? Sim, então, eu queria perguntar a ele acabou, o Gabriel perguntou, o Pavel acabou respondendo, mas era em relação à visitação ao museu, se quando crianças e jovens visitam o museu, se tem esse interesse em visitar o espaço igual Gagarin em 1961. He'd like to know if we witnessed from people and from children that visit the museum, if people show an interest in being in space, if people show that they want, the general population also wants to actually visit space like Gagarin did in 1961. Yes, yeah, of course. So it's like from the old Soviet times, and every kid wanted to be the cosmonaut just because it's the prestige. It's something interesting that if you know how exactly the space flight works, it's can simply change your mind, because to be the cosmonaut, you need to be the toughest man from the thousands, selected from the thousands. Of course, they want to, but it's simply because they don't understand the mechanics of the whole thing. I guess this. But of course, the patriotic, the groups of the children, like the first grade children, they are. So I'm asking, who is the first cosmonaut, and they're like, Gagarin. That's great. That's great. So the popularity of the space team in Russia is good. So if we measure it in between the visitors of our museum, so it's good. Yes, it's big, and they really want to travel to space. So practically one of the most asked questions is how much. So I have money. How much? I want to space. And so I'm asking that 20 millions is the price to fly on the Soyuz, but still you need to train for 8 months, and so it's an answer, I guess. 20 million in what currency? 20 million in what currency? 20 million in dollars, United States, of course. Yes. Então, ele disse que sim, tem sim muito desse interesse. Que as pessoas aparecem lá e veem como funciona o voo e querem muito visitar, mas que realmente não percebem que para ser um cosmonauta você tem que ser um dos mais fortes, que tem uma seleção de centenas que selecionam muito pouco. E que as pessoas chegam lá e perguntam, e que quando ele pergunta quem foi o primeiro cosmonauta, todo mundo já sabe que foi o Gagarin. E que as pessoas perguntam muito para ele quanto custa para ir para o espaço. E ele disse que custa 20 milhões de dólares americanos para uma vaga na Soyuz. Mas que sim, tem sim muito interesse das pessoas em irem para o espaço. Marcelo, mais uma pergunta, eu não sei se você quer fazer uma pergunta primeiro. Mas Robson... tá bom. Você quer fazer também uma pergunta? O Robson também pediu para fazer outra pergunta. Eu posso, mas dá tempo para traduzir para o Robson agora? Oi? Dá tempo de eu traduzir para o Robson agora? Sim, dá tempo. O Robson faz a pergunta, e depois a gente vai para os comentários finais, porque também já são 4h20 da manhã para ele lá. Robson. Rapidinho. O Pavel, como engenheiro e também professor, ele já pensou em ir ao espaço, ou ele só apenas incentiva os alunos dele? So he has a question, and I might complete mine a little bit as well. He'd like to know if you, as an engineer and as a teacher, if you have thought about going to space yourself. And I would like to know, since Russia sent the first tourists to space, how achievable is right now that, like, in the future, like, other people that are not necessarily selected as cosmonauts may go to space, such as you or I? So the first part of the question I've considered for. So now there's the selection to the group of the Roscosmos cosmonauts, but you are practically need to be a Superman for that. So I had issues with my shoulder. My head is a bit larger, the 5 centimeters, than the largest cosmonaut ever flew by Russians, and so it is issues. So even if I will form the
documents, all of the documents, and you need to visit literally everyone. And so the most funny is the psychiatrist, because you came to him, and the narcologist, of course, you came to the narcologist here in Russia, and you're speaking like, I need a paper that I'm not a drug addict. And so he's asking for what? And you're like, I don't want to tell you. And he's like, come on, tell. And I want to become the cosmonaut. And he was like, and it's just a funny story. So you need to form, you need to spend even like the 2-month salaries for one package of the documents to do it. And of course I wanted to do it, but there is issues, and I know that I will be not chosen as a cosmonaut. And so the second part of the question, all is about the money and your common health. So if you have a lot of money, and if you have a health that can be compared to the sportsman, I guess, you can fly to the space. There is no restrictions. Maybe in the future, the price will lower, but now the Soyuz is the second. So the Soyuz is the cheapest way of how to get to the space. So in just 20 hours, the new ship may start to the space. It's the Crew Dragon, made by the SpaceX Elon Musk. So it was calculated that the one seat inside the chair costs 80 millions. And so by now, if we want to go to space, it will be as cheap as it is. So it's the 20 millions. And of course, you need to be healthy. I will repeat it, and repeat. Even to become the space tourist, you need to be as healthy as our bit crazy biologists think that you need to be, because the measurements of how healthy you must be is really tough. Então ele disse que ele sim pensou em fazer a seleção para ser cosmonauta, mas que ele disse que para entrar como cosmonauta na Rússia você tem que ser basicamente um super-homem. Que ele falou que tiveram que fazer medição de ombro e que o quadril dele era um pouco 5 centímetros maior do que o que deveria ser dentro do regulamento, e que você tem que visitar vários especialistas para conseguir os documentos que são necessários para se candidatar a ser um astronauta. Que ele disse que que tem que ir no psiquiatra, tem que ir no narcólogo, que ele disse que é uma situação muito interessante quando você chega lá e você pergunta, preciso de um documento que me prove que eu não sou viciado em drogas. Aí pergunta por quê e você não quer contar, aí fala, não, me conta, porque eu quero entrar para a Rússia, para ser cosmonauta. Que é uma situação um pouco interessante para conseguir documentos, e que um pacote desses documentos que são necessários custa o equivalente a 2 meses de salário, então é muito caro. E ele disse que é tão difícil, tem tantos problemas, que ele sabe que não seria escolhido, porque o que eles esperam da pessoa é uma saúde de atleta. E ele disse que para ser turista espacial, mesmo para quem vá ao espaço, que não vá como cosmonauta selecionado pela Roscosmos ou pela uma outra agência espacial, que precisa ter, claro, muito dinheiro, e ainda assim tem que ter a saúde de um atleta. Que se você estiver muito saudável e tiver muito dinheiro, não tem restrição. E a Soyuz agora parece ser a opção mais barata, $20 milhões, e que tem uma nova nave que está vindo, que é da SpaceX, que deve ser 80 milhões por uma passagem. Mas que ainda assim ele gosta de repetir que você tem que ser muito saudável. Que os biólogos que fazem a seleção têm umas expectativas muito altas. Então é muito difícil que uma pessoa consiga se encaixar nessas necessidades, nessas expectativas. Legal. Só antes da gente pedir o comentário final, ele falou que tem um programa lá, né? É um programa de TV, de rádio ou um programa online? Isso que é interessante saber. Marcelo would like to know more about the show that you said you have in the morning. And he'd like to know if it's TV or radio or what is it? About the show I said before, so it's 9 p.m. It's in the evening, so for your time it will be, I guess, I'm really bad in mathematics. It will be 3 p.m. to Brazil. 3 yes, 3. So it's on the Instagram, our Instagram, MMK Space.
and I'm just talking about the random stuff from the cosmonautics. So just 1 second. So today, the 6 hours before, I had an... So I have talking about this thing. I know it's hard to see it, but it's the largest vacuum camera in the world, and it's in usage, and it was used to simulate the space conditions. It's really big, and so during it, I was talking, at the same place like now about it. And so we have visitors, and so they are asking questions. So in like 15 minutes about the thing or about some technique from the space, and the 15 minutes I just answered the questions that they are giving to me. So it's easy. Largest what camera? Again? Largest vacuum camera, you say? Largest what? Yes, camera? largest vacuum camera in the world. Então, eu disse que o programa é no Instagram, às 3 da tarde, horário de Brasília. Just a quick question. Is it speaking Russian or English? It's the Russian speaking, of course. But we want to do some content, English content. So it's now in... we design it. And it will be on the Facebook if it will be English, So it's just... During the period of the isolation, our museum is simply working in isolation. And so we design a bunch of the programs, and this is one of it. And practically me talking English about the cosmonautics, it's the part of our future program, because I simply trying to talk English about the cosmonautics, and it's really tough. Então, ele disse que o programa, geralmente, que eles têm no Instagram, esse é o Instagram, link do Instagram deles, que ele fala em russo, mas que vai sair mais versões em inglês, que está no futuro, que ele deve fazer um programa no Facebook também, do museu, que é o momento da pandemia, que eles estão trabalhando de casa, e falando sobre os cosmonautas em inglês. E que ele mostrou a foto ali, era o que eles falaram no programa mais cedo, que era da maior câmara de vácuo do mundo, que é usada para fazer testes, treinamentos, e que infelizmente é dado em russo, mas que deve sair conteúdo em inglês em breve. Muito bom. Muito bom, muito obrigado. Thank you very much. It was wonderful, your participation. Fantastic. Thank you as well. Fantástico. E now, agora que estamos chegando ao final do programa, eu queria agradecer ao Gabriel, a participação, ao Robson, ao Luiz Gabriel, a todos que estão acompanhando a gente até agora, a Ana Catarina pela maravilhosa tradução. I also congratulate Ana Catarina for the translation. I apologize for murdering any words in Russian. It's normal. Agora vamos pedir a ele se ele pode fazer os comentários finais do programa, deixando uma mensagem, para as novas gerações, Eu vou deixar ele aqui maior aqui na tela. So Marcel would like to ask you, as a way to close the program, as final comments, if you have any messages that you think that you'd like to leave for the next generations. So practically, it's the main thing that I'm telling to the kids. If you really want to connect your life with the engineering, then consider it twice, because it's a great responsibility. Why? Because the lives of all of the humanity is on your shoulders. You create the objects that maybe will help the future generations to live the dying solar system. And the second thing, if you are choosing the your path in the life, then consider that the cosmonautics is not the way of getting a high salary or a money. It's easier to become the code writer, the programmist, because then you're coding something. You don't need to spend billions of dollars on one little hole in one powerful engine to test it. So it's really expensive. It can work, it can destroy you
cosmonautics is hard, and why is it so beautiful? So only the real fans of it is staying in it, I guess. So it's the situation in Russia, and I think that the situation on the your continent in the Brazil is pretty same, because the cosmonautics is hard. It's for the real fans. If you are really have a heartache for the space, for all of it, try it. But I've said that it's hard. I've said that it's expensive. I said that it's dangerous. Consider this, because it's important. It's important. Okay. Então, eu disse para as pessoas que querem trabalhar com engenharia, com cosmonáutica, que é para pensar duas vezes, porque você está lidando com a vida de várias pessoas, da humanidade inteira nas suas costas, nos seus ombros, com uma responsabilidade muito grande, porque você está trabalhando com objetos que vão ajudar gerações futuras, como o que foi desenvolvido, que está sendo usado até hoje. É um trabalho que tem um impacto muito grande, uma importância muito grande, então é muito difícil. E ele disse que para quem está considerando trabalhar com cosmologia como cosmonáutica, como um caminho na vida, que é para considerar que realmente que o retorno financeiro é baixo, que é um caminho que financeiramente é muito difícil, e que é muito mais fácil entrar como programador. Se você conhecer ciência de computação, porque se quiser fazer teste, você não precisa gastar tanto incentivo financeiro para construir motores, para construir lugares para teste, e tudo você testa mesmo no computador, então não tem grandes despesas, e que cosmonáutica é muito difícil, e é por isso que ela é linda, por isso que é tão bonita. E realmente só os fãs maiores podem permanecer, só quem tem muita paixão pode permanecer. E que a situação na Rússia, que imagino que seja muito parecido também no Brasil, e que ela é muito difícil, o caminho como cosmonáutica é muito difícil, porque é um caminho importante. Porque o trabalho é um trabalho muito importante, tem um impacto. It's a bit depressive ending, so I just want to add that these words are not depressive or sad. That's just my point of view, and I think that these words is pretty wise, because it's not even my words, it's words of a bunch of the people who was working towards with me. And so let's end it with the smile. Yes. It's similar in science. Yes. Então eu disse que realmente pode parecer muito deprimente. Ele gostaria de não terminar numa nota muito triste. Eu gostaria de pensar que realmente não são palavras, realmente são só dele, também de outras pessoas que trabalham com ele, e que gostaria de não terminar numa nota triste. Então que nós terminemos com um sorriso. Thank you very much. Your participation was fantastic and wonderful. Congratulations again. Thank you. Thank you both for a possibility to show, the Brazilians, the parts of the Russian cosmonautics. It's really, really great, because I think that they're interested in this, and of course I was interested to talk about this again. That's the part of my work. Ele disse que fica muito feliz da oportunidade de mostrar um pouco mais para os brasileiros sobre a cosmonáutica. Os brasileiros têm muito interesse nisso, e que ele fica muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento conosco, porque realmente é um trabalho que ele gosta muito de fazer de novo. Thank you very much. I know that it's very late for you. Thank you for your goodwill and your motivation to be with us now. I hope one day, when the conditions allow, we can visit the museum in Moscow. Yes, so we are here in Russia about the museum. We are talking. So meet you under the rocket, and the rocket is our monument. So we are looking forward for everyone from your country to come to our museum, because it's great. So if you will be on Moscow, come. Thank you. Ele disse que as pessoas marcam o encontro sob o foguete, que é o foguete no monumento na frente do museu. Então, que ele gostaria muito que nós brasileiros quando formos a Moscou, que possamos visitar o museu também. Então,
Thank you very much. Have a nice day. Bom dia para todos aqui. Obrigado, Gabriel, Robson, Luiz Gabriel, Ana Catarina, mais uma vez, muito obrigado pela excelente tradução. Thank you very much. Spasiba. This is now... Have a nice evening too. Good morning. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos, né? Muito obrigada. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite.